Quais são as principais características, quais são as principais causas, quais são os sintomas da osteoporose, para a gente poder entender melhor, né, isso e que ninguém se livra tão facilmente assim. A gente precisa conversar com gente que entende do assunto. A médica endocrinologista, a doutora Adriana Stribel, inclusive, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia aqui de Santa Catarina, pode nos ajudar a ter um pouco mais de luz sobre algumas dessas dúvidas. Doutora, a verdade é que assim, osteoporose, todo mundo ouve falar. Eu mesmo, desde muito novo na família, sempre ouvi falar porque certamente alguém lá atrás, né, tinha o problema na família e tudo mais. Só que assim, ouve-se falar de osteoporose, mas se você não vivencia o problema, então certamente você não tem muita informação, não é? De fato, o que é osteoporose, doutora? Bom dia, bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre osteoporose, até porque esse mês, dia 20 de outubro, foi o Dia Mundial de Osteoporose, então é um assunto importante da gente falar. E realmente a osteoporose ela é uma doença muito silenciosa. Ela é uma fragilidade do osso, é um osso que fica predisposto a fraturas e também a qualidade desse osso ela não fica boa. E geralmente a gente acaba fazendo o diagnóstico quando a pessoa acaba tendo alguma fratura, principalmente fratura de quadril, de vértebra, costelas, punho. Então a gente acaba fazendo esse diagnóstico nesses momentos. E muitos pacientes acabam não tendo esse diagnóstico antes e, consequentemente, acabam não podendo prevenir de ter essas fraturas. Qual parte da população ou qual faixa etária, mais especificamente falando, corre o risco da osteoporose? O maior risco é pacientes acima de 50 anos, e principalmente mulheres, por causa da menopausa. O que acontece é que o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele é importante para preservar a massa óssea, para segurar essa estrutura óssea. E no momento que a mulher tem menopausa e que ela não faz reposição hormonal, ela fica mais predisposta, ela tem um risco maior de perder massa óssea. Só que outra questão importante na infância e na adolescência que existe a formação desse osso. Então, essa prevenção ela vem lá na infância, que é importante ter uma ingesta adequada de cálcio, níveis adequados de vitamina D na corrente sanguínea, e o pico de massa óssea, o máximo de massa óssea ocorre ali em torno de 25 a 30 anos. Então, a gente costuma brincar assim que é uma poupança que se faz ao longo da vida para depois dos 50 anos a pessoa realmente, se ela parte de uma massa óssea melhor, ela vai ter menos chance de ter osteoporose. Verdade o que a senhora está falando. No começo do nosso bate-papo eu falei, né, escutei muito isso na infância. Minha avó materna costumava dizer para minha mãe, assim, eu lembro bem disso, tu não és mais uma menina, vai cuidar dos teus ossos. Mas eu nunca consegui entender, obviamente, que como criança, né? Doutora, mas assim, as mulheres estão mais expostas a desenvolver a osteoporose do que o homem, não? Sim, acima dos 50 anos, aí a proporção seria de 6 mulheres para um homem. Por quê? Porque a mulher ela tem essa interrupção abrupta da produção hormonal por causa da menopausa. E o Certo. homem, apesar de poder ter, né, o que a gente conhece popularmente como andropausa, isso ocorre, as diminuições dos níveis de testosterona, eles acontecem de uma forma mais gradual. Então, o risco ele fica no homem, ele fica maior com mais idade. Então, se eu pegar um paciente acima de 70 anos, por exemplo, ele tem um risco bem maior de ter osteoporose do que aos 50, diferente das mulheres que já aos 50 já podem ter osteoporose. Crianças ou mais jovens escapam ou não, doutora? A Escapar gente seria, tem escapar casos. seria o ideal, né? É, Mas Isso. O que acontece assim, claro, a gente está falando do que é mais frequente, que tem relação com a pós-menopausa, né? Mas, por exemplo, a gente tem vários tratamentos, vários medicamentos que podem levar à perda de massa óssea. Então, a gente tem, por exemplo, corticoides, tratamentos como alguns tipos de tratamentos de câncer, várias medicações que podem levar à perda de massa óssea. Então, a gente pode sim ter, e tem algumas doenças mais raras e específicas que podem levar à fragilidade dos ossos. inclusive nesse público que eu lhe falei, crianças e mais Sim, jovens, inclusive mulheres. nas crianças, né? E principalmente nas crianças, o que a gente tem, né? Que tem
o raquitismo, Uhum. a falta de vitamina D, né, a falta do aporte de nutrientes, a desnutrição, e tem algumas doenças mais raras que também, que a gente chama doenças osteometabólicas, que podem levar à perda de massa óssea também. Doutora, qual é a melhor forma de tratamento, obviamente, após um diagnóstico? Identifiquei o processo em mim. Como devo me tratar? Então, o tratamento ele inclui cuidados no estilo de vida, então, assim, ter um bom aporte de cálcio na alimentação, e geralmente a gente consegue isso com leite e derivados, que são as principais fontes de cálcio, manter a vitamina D adequada na corrente sanguínea, então, com exposição ao sol e suplementos também de vitamina D. Além disso, aporte de proteína é importante para manter massa muscular, né? Então, uma ingesta de proteínas, carne, peixe, ovos, é fundamental. Fazer exercício físico regularmente ajuda muito a manter a massa muscular e também melhorar a questão de postura, de coordenação, para evitar quedas, porque o paciente que tem osteoporose, o principal risco é ele ter quedas. Então, se ele não tem equilíbrio, ele pode ter quedas com mais facilidade e pode acabar tendo fraturas. E também é importante não fumar, o cigarro ele piora bastante a questão da massa óssea, evitar excessos com bebida de álcool, né? E daí, claro, dependendo da osteoporose, a gente usa medicamentos que vão evitar a saída do cálcio do osso. Então, são medicamentos que a gente usa para tratamento. Dá para evitar problemas certamente com a saúde e viver muito bem, né, doutora? Com certeza, né? Sim, com certeza. E as fraturas, elas, digamos, elas têm uma repercussão muito grande, que a gente chama de morbidade na vida da pessoa que tem a fratura. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fratura de quadril, 40% ficam dependentes de outra pessoa durante um ano para conseguir caminhar, para conseguir fazer suas atividades diárias. Então, imagina o impacto de uma fratura dessas na vida de uma pessoa e na vida de uma família também, né? Sem Uma dúvida. família de alguém que acaba tendo uma fratura. Então, a gente quer, além de evitar as fraturas, evitar toda essa morbidade que existe pelas fraturas. Doutora Adriana Stribel, médica endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia aqui de Santa Catarina. A senhora é muito gentil, trouxe uma luz muito maior ainda para um problema que às vezes, né, o nome ele acaba se tornando comum. Ainda há pouco a gente falava de poliomielite, por exemplo, que tem casos desde 89 que não ocorre mais, ou desde 89 nós não temos mais casos ou mortes, né, e acaba meio que ficando fora até do imaginário, né? Ou seja, não, nem lembrava mais disso, mas osteoporose é algo que está ali no dia a dia bem próximo da gente. Obrigado, doutora, pela entrevista. É Bom dia, boa verdade, semana para a obrigada, senhora. obrigada. Valeu, tchau.